Olá, meus queridos. Mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Mais uma semana, mais um programa e eu vou repetir mais uma vez a interação que existe entre a revista Bem Mais Osasco e esse programa que chama-se Bem Mais Osasco em TV. Então, para quem está me assistindo pela primeira vez hoje, conheça o nosso programa. Se quiser conhecer a revista, entre em nosso site, que é o www.revistabemmais.com.br e conheça a revista no formato online. Também no nosso site, você poderá conhecer os pontos de distribuição, caso ache mais interessante ter a revista impressa nas mãos. Descubra os endereços onde são distribuídas gratuitamente e retire o seu exemplar. A minha convidada deste programa é a nossa querida Vânia Rossi, ela que é escultora, artista plástica, professora, enfim, ela própria vai dar a ficha técnica dela, não é? Mas ela é a pessoa responsável pela nossa seção Cultura. Então, vamos conhecer Olá, Vânia Rossi. Tudo bom, Mandercília? Eu estou bem, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar falando um pouquinho aí sobre a cultura, sobre arte. Como você mesmo apresentou, eu sou artista plástica, professora, sou gestora de uma unidade escolar, diretora da Fundação Escultor Victor Brecheret. Então, multifuncional, né? Sim, e então você parece que combina com um dos temas que nós abordamos aqui em um dos nossos programas, que é o home office. Você trabalha meio que em casa e trabalha em vários lugares, enfim. Mulher moderna é assim, exatamente. Não é? No corre-corre. No corre-corre, sempre, não tem como parar, né? Não damos conta, não é damos isso? Conta. Hoje em dia é mulher multifuncional. E aí, dentro do conceito de mulher... Eu acho assim que as mulheres, elas alcançaram várias conquistas, né? Sim. Mas, por outro lado, acaba acumulando muitas funções. Se a gente colocar na ponta do lápis, talvez acumulamos mais funções do que conquistas. É verdade, é verdade. Tanto que, tendo a ver com esta correria do dia a dia, com as conquistas, você, nessa edição de agosto, você aborda um tema bastante pertinente, né? Sim. Quase que chegando assim a um assunto polêmico que é como introduzir cultura para esta nova geração. Exatamente. Não é? Então, eu acho que para a gente até conseguir entender a importância disso, como que você pode fazer com que a gente compreenda, né, na sua amplitude, o conceito de cultura? O que é a cultura, né? Para um indivíduo, para uma sociedade, enfim. Então, o conceito de cultura, do latim, significa cultivar. Né? Então, é um conjunto de conhecimentos, de artes, crenças, valores morais, leis, hábitos e costumes, e que nós adquirimos através da família, né, de geração em geração, e também através da comunidade, da sociedade em que nós somos inseridos. Então, seria esse conjunto aí de conhecimentos. Entendi. De como era no passado e como estamos hoje, né? Isso é um processo contínuo de construção. Então, como é que você vê o contexto atual da nossa cultura? Eu vou fazer um breve histórico aí, pegando bem breve mesmo, que é final do século XIX, XX, e nós já estamos no XXI, né, Mandercília? Eu faço assim. Muito rápido. Muito rápido, né? E já estamos, né, 13º ano aí já, 2013. Pois é. Então, houve esse momento de transformações, e eu gosto de pegar esse finalzinho do século XIX, porque é onde acontece tudo, é o boom que está acontecendo agora. Então, naquela época foi a Revolução Industrial, né? E o que aconteceu com essa Revolução Industrial? O mundo transformou. O homem saiu do campo, veio para a cidade,
né? Houve vários movimentos sociais e culturais que não estavam entendendo muito o que estava acontecendo, surgiram as grandes cidades, não é? Aqui no Brasil, principalmente, nós tivemos movimentos importantíssimos com o modernismo, com o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, a Semana de Arte Moderna, e a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti. Então, vários artistas e intelectuais da época questionavam toda essa modernidade que estava acontecendo e buscavam, a partir desse momento, uma cultura, a verdadeira cultura, a verdadeira identidade do Brasil. Isso estava acontecendo com o mundo todo, né? Então, a partir daí, a gente vai voltando, né, mais assim para próximo, no final do século XX. E no século XX, a gente vê também essa revolução tecnológica, que é o que a gente está vivendo agora. Exatamente. Nós estamos aqui na TV, é uma revolução tecnológica. Nós estamos aqui com celular, todo mundo tem um celular no bolso, é uma revolução tecnológica. A internet. Então, essa revolução tecnológica, agora no fim do século XX, é que está mudando todos os padrões culturais e que está escrevendo, né? Reescrevendo, como você falou, uma construção. Cultura é sempre construção. Então, nós vemos aqui no começo do século, houve a introdução da imprensa falada, o rádio, o cinema. Então, hoje nós temos também essa revolução, né? A Revolução Industrial, e hoje nós temos também essa revolução tecnológica que nós não sabemos exatamente, nós estamos aí em 2013, no início da primeira, né, passamos a primeira década, e não sabemos exatamente para onde que nós estamos caminhando, estamos no boom aí, né, desse meio aí. Bom, como o seu tema, ele é um tema bastante vasto. Sim. O nosso primeiro bloco já está chegando ao fim. Eu peço ao telespectador que não saia daí, nos aguarde, porque ela virá nos contar como fazer com que o que era permaneça mantido. Sim. Não é? Que a gente se adapte ao que está acontecendo e o que está por vir ainda. Não é? Voltamos já. Olá, estamos de volta, dando continuidade ao nosso bate-papo com Vânia Rossi, onde o tema é cultura para a nova geração. Ela encerrou o bloco anterior falando sobre as conquistas e uma delas é a questão da internet. Exatamente. Né? E como, Vânia, a internet, ela traz de tudo. Sim. Qualquer informação que você buscar hoje na internet, você consegue, não é? Então, a pergunta é, até que ponto ou quais benefícios a internet realmente traz para a continuidade da construção da nossa cultura? Então, as tecnologias são extensão do corpo humano. Então, hoje é humanamente impossível nós vivermos sem internet. Nós estamos 24 horas conectadas. E os benefícios da internet são muitos. Então, conhecimento, pesquisa, relacionamentos. Hoje, em segundos, você consegue acessar qualquer lugar do país e conversar com qualquer pessoa. Tudo a tempo real e em segundos, né? Então, essa questão de pesquisa, conhecimento, de relacionamento, tudo isso é muito importante com relação à internet. Tá. E lembrando também, sem cortar você, que esses dias, né, semanas que se passaram aí, nós tivemos a questão das redes sociais e que mobilizou o país todo, não é? Com as manifestações que teve no país. E foi uma coisa que aconteceu via internet, via redes sociais. Então, as redes sociais estão aí, virou uma febre, está todo mundo utilizando. E acontece o que aconteceu, que nós vimos aí as pessoas conversando, a mobilização de uma nação inteira, né? Exatamente, né? Sem contar que através das redes sociais as pessoas conhecem outras pessoas e serve até para as pessoas que têm problemas de depressão, que são sozinhas. Sim. A internet serve até nessa questão da pessoa não se sentir tão só, né? Sim. Então, porque ela tem contato com o mundo inteiro, conversa com o mundo inteiro, se relaciona, e isso é muito importante. Tá. Aí eu vou pegar o gancho dessas relações, porque assim,
praticamente tudo nas nossas vidas existe o lado bom Sim. e o lado ruim. Então, a internet eu acabo vendo, enxergando esse processo todo como algo que nos conecta com absolutamente tudo. Sim. É o lado bom. Porém, no meu ponto de vista, o lado ruim dessa história é tudo muito frio, não é? Porque você não tem mais o contato físico. Então, isso, para mim, é um dos lados que eu vou dar o nome de malefício da coisa, né? Você pode citar mais algumas situações que se enquadrem no malefício da... Com certeza, ao mesmo tempo que você está conectada com o mundo inteiro, conversando com pessoas, você tem vários amigos no mundo inteiro, mas você está só. Então é um paradoxo, né? Você conhece todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, mas aí tem aquela questão de você estar sozinho no meio da multidão. E isso acontece. E essa questão do interpessoal, essa questão do olhar, do sentir, do tocar, realmente a máquina, ela faz essa ruptura, isso não existe. Então, com um simples clique lá no mouse, você não fala mais com a pessoa, então você é dominado pelo mouse. Você que vai determinar o que você quer fazer, até que ponto você quer conversar, até que ponto vai esse relacionamento. Então fica uma coisa muito interpessoal, você fica dominado pela máquina. E outra coisa importante no malefício, como professora, eu vejo a questão da língua portuguesa, porque os adolescentes, as crianças que estão sendo alfabetizadas, que usam a internet, né, eu acho que a escola tem um papel importante nesse sentido de alertar que existe uma norma culta. Então são monossilábicos, a conversa na internet é monossilábica, né? E isso para criança e para adolescente, principalmente crianças que estão no processo de alfabetização, é muito preocupante. Então há de se entender que existe essa linguagem que é a internet e que também existe uma norma culta. E uma coisa muito importante também é o que fazer com todas essas informações. Isso é complicado. Então, um dos malefícios é isso. Eu posso usar aquilo para o meu bem ou eu posso usar toda aquela informação e eu não vou saber o que eu vou fazer com aquilo. E é aí que mora o perigo. No caso de crianças, né? Você citou do processo de alfabetização. Então, a próxima pergunta que você vai responder quando a gente voltar do break é assim, de quem de fato é o papel, quem tem a responsabilidade de fazer o controle, sabe, do acesso à internet. Enfim, a gente volta e a gente fala mais sobre isso, tá? Até breve, pessoal. Voltamos já já. Bom, pessoal, retomamos o nosso bate-papo com a nossa querida Vânia Rossi. E a questão que eu deixei aqui no ar foi o seguinte: de quem de fato é o papel, a responsabilidade de controlar ou limitar o acesso a essa linguagem que não é adequada para o nosso dia a dia, e aí que fica o perigo, né, de como a gente consegue obter cultura através dessa ferramenta para esta nova geração. Então, a quem você atribuiria esta responsabilidade? Vandercília, é complicado. Hoje a criança ela já ganha, quando nasce, já ganha um computador. Então ela já nasce com um computador. Troca meio no berçário, já né? troca no berçário, exatamente. É muito complicado, porque quem que vai, né, restringir esse limite dessa criança, que está ilimitado o acesso, todos têm, todos usam, então ficam horas no computador, é muito complicado. Então tem que ter uma família por trás disso.
Tem que ter uma educação por trás disso. Então, a criança, ela tem que saber o que ela está pesquisando, o que ela está fazendo. É muito complicado. Os professores, as crianças, quando tem alguma pesquisa escolar, normalmente, hoje eles não leem. Eles pesquisam e imprimem. Então, tem que ter, é um mal necessário, tem que existir, eles têm que ter acesso e eles sabem mexer muito, muito mais que nós. Por exemplo, você brincou agora há pouco que por conta do desenho da família Jetson, os Jetsons, você dedurou a sua idade. Sim. Eu vou dedurar a minha porque eu fui de uma época onde a gente fazia cópia, né, para trabalhar, inclusive, o formato da letra, né, Sim, a caligrafia. Para a gente aprender, de fato, a escrever. Hoje, a gente vê que o jovem, ele não tem... dizer que ele não tem cultura alguma é muito agressivo. Mas é uma bagagem muito, muito fraca para os desafios que ele há de enfrentar. Sim, porque ele acaba não lendo muito. Exato. Não é? Achando que aquela linguagem que é utilizada na internet é a linguagem da norma culta e não é. Então, isso é muito perigoso. Então, você falou de restringir. Eu acho que a escola, a família, todos temos que estar do lado desse jovem, não privá-los da internet. Eles têm que ter acesso. Sim. Mas tem que ter alguém que demonstre a eles como está contextualizando e controlando todo esse conhecimento que eles adquirem através da internet. E outra coisa importante é a questão da criança ficar conectada 24 horas, a má postura, dorme tarde, não se alimenta. Isso é muito preocupante. E hoje a gente vê os jovens viciados em internet, em redes sociais, e a gente não sabe até que ponto isso vai atrapalhar na vida social dele, no seu desenvolvimento intelectual. Você acredita que mesmo dentro desse contexto totalmente globalizado, né, onde temos acesso facilitado a um volume de informações das mais variadas possíveis, como já foi dito aqui no nosso programa, você acredita que ainda assim é possível se fazer perpetuar as nossas raízes culturais? Com certeza. O processo cultural, ele é um processo, está sempre em transformação. Então, como eu falei, hoje nós estamos vivendo a era tecnológica. E é através dela que a gente vai construir a nossa cultura. Eu não digo voltar aquele movimento nacionalista, mas através da internet, das novas tecnologias, o desenvolvimento humano vai acrescentando novos valores, novos padrões, novos hábitos. Então, a cultura está sempre em transformação, então não tem como fugir. Então, é necessário. Ela ajuda culturalmente, sim. Nós nunca podemos perder nossa identidade, nossas raízes, não é? Mas a internet, ela tem que estar vinculada com a nossa realidade, com o nosso contexto, né, social, com a nossa atualidade. Não tem como estar desvinculando isso. Então, ela vai sim ajudar, né? Mas é o que eu falei, sempre nós temos que ter um conhecimento do que a gente vai fazer com essas informações. Isso é muito importante. Certo. Eu vou tentar fazer um link entre a educadora, né, entre a artista plástica, tá, e o tema que a gente está abordando, que é a cultura para a nova geração. Então, você tem algum conselho, se é que assim eu posso dizer, alguma recomendação para o jovem conseguir ter esse equilíbrio, né? O que ele deve se preocupar em buscar, como lidar com essa informação toda? Então, as redes sociais estão aí, os jovens adoram. Então, como lidar com tudo isso, com a falta de privacidade, né? Que hoje você escancara a sua vida nas redes sociais, você acorda e posta lá, tira foto, escovando os dentes e tomando café, e eles adoram isso.
E isso é uma coisa que os jovens estão fazendo muito, para participar dessas redes sociais, né? Sim, mas não agrega nada, né? Em termos de cultura... cultura, não. Não agrega nada. Mas uma coisa preocupante, Vandercília, é o seguinte, quem está por trás dessas redes de comunicação sempre tem alguma coisa. Então, a gente vê assim, a questão das redes, né, de comunicação, que a internet é uma rede de comunicação. Certo? Mas nós temos aí a questão da liberdade e do domínio. Então depende muito de quem está colocando aquela informação na internet, por qual motivo e algum objetivo tem. Então, para o jovem, eu acho que o conhecimento, a educação é tudo. Não tem como a gente mudar o jovem, a criança, é através da educação. Se eu tenho conhecimento do que está a internet está me informando, eu tenho condições de discernir o que é certo, o que é errado, de saber exatamente o contexto das informações. Porque se você não tem conhecimento, você não vai saber do contexto. E aí é que mora o perigo, que é a questão da liberdade, de você ter a liberdade de utilizar uma internet, ou você está utilizando a internet e por trás dela você está sendo dominado por alguém. Entendi. E isso é preocupante. Mas a gente pode finalizar a nossa entrevista dizendo que o nosso jovem tem futuro? Claro que tem. Então tá, acreditando no futuro do nosso jovem e na manutenção da cultura e, enfim, eu vou encerrar o programa de hoje, dessa semana. Pena. É uma pena mesmo, é muito curto, enfim. Eu agradeço a você que veio nos visitar, nos prestigiar, agradeço o telespectador. Lembrando que quem quiser rever a revista, acesse o site www.revistabemmais.com.br e participe com a gente. Até a semana que vem e aguardo vocês. Tchau, tchau.